Essa é a maior preciosidade que nós temos, de poder, após uma semana exaustiva, cansativa, nós estarmos na casa do Senhor para aprendermos a respeito da sua palavra, daquilo que Ele tem reservado para as nossas vidas. Irmãos, isso é algo imensurável para nós. E às vezes a gente não dá importância e valor a esse momento. Esse ventilador aqui está me atrapalhando aqui. Alguém pode? Obrigado. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 8. Obrigado, tá bom. Vamos ver se vai aqui. Vem não. Nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 38. Mesmo assentados, mas com muita reverência, gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis libertos, ou sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, os filhos sim, para sempre. Se, pois, os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Ó Deus, em nome de Jesus, rogamos, ó Deus, a cuidado, a proteção, a direção do Senhor para as nossas vidas nesta manhã. Ó Deus, que a Tua palavra, ó Deus, aqui ministrada, possa encontrar guarida em nossos corações. Ó Deus, e assim, ó Deus, cada dia mais e mais transformar, ó Deus, as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos tratando nos nossos estudos sobre a jornada do discipulado. Então nós já estamos na 6ª lição. E essa lição vem falar do verdadeiro discípulo e a liberdade cristã. Aqui nós vimos nesse texto aqui da palavra de Deus, Jesus abordando ali exatamente esse tema com aqueles discípulos ali, com aqueles judeus ali naquele lugar. E a gente tem muito falado, ouvido falar, principalmente nos últimos anos, a respeito de liberdade. E liberdade é algo que o ser humano anseia, o ser humano deseja, o ser humano busca, mas muitas vezes buscamos aquilo que a gente não sabe o que é, a gente não entende o que é, e não sabemos nem o mesmo aquilo que a gente quer. E falamos que estamos buscando. A liberdade, não sabemos onde encontrá-la também. Não sabemos o que buscamos, nós também não sabemos onde a gente encontra essa liberdade. Existe uma referência aqui de Cecília Meirelles que diz o seguinte: liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, mas não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Interessante. É porque nós não sabemos, não entendemos qual é a verdadeira liberdade. Nós desejamos exatamente estudar aqui que liberdade é essa, que verdadeira liberdade é essa. E a liberdade é exatamente a liberdade espiritual.
é essa liberdade que nós vamos entender. Nós vamos entender o conceito básico de uma liberdade espiritual. O objetivo desse ensino, desse estudo, é exatamente entender a verdadeira liberdade, a liberdade espiritual. Todo homem é escravo do pecado. A Bíblia nos ensina exatamente que o homem é pecador. E somos pecadores pela nossa própria natureza. Essa é a nossa condição, porque nós fomos despojados de qualquer liberdade espiritual. Jesus diz que todo aquele que comete pecado, ele é escravo desse pecado. Ele é escravo do pecado. Não se trata, meus amados, de uma escravidão política. Não se trata de uma escravidão econômica, de uma escravidão social, de uma escravidão judicial. Aqui nós estamos falando de uma escravidão espiritual, porque todo ser humano vive sobre a opressão, a escravidão do pecado. O ser humano vive debaixo da escravidão de Satanás. O ser humano vive debaixo da escravidão da lei de Deus e da morte física. Ninguém por si mesmo é capaz ou pode ser livre. Ninguém pode pessoalmente ou pela sua própria vontade, pelos seus próprios esforços, produzir a sua liberdade espiritual. Somente Jesus é capaz de trazer essa libertação, de deixar de sermos escravos desse pecado. Nós não somos por nós mesmos capazes de produzir e gerar em nós mesmos essa liberdade. Somos impossíveis, é impossível para o homem que ele conquiste essa liberdade espiritual. Johann Wolfgang diz que ninguém é mais escravo do que aquele que pensa ser livre, sem de fato ele ser livre. Interessante isso porque existe a falsa ideia, o falso conceito de liberdade. As pessoas acham que agir livremente em cima dos seus desejos é de fato a liberdade. Quando tratamos de liberdade espiritual, isso é um pensamento, isso é falso, isso é uma pseudo-liberdade. O homem que vive sob a égide do pecado, ele não é capaz de determinar a sua própria liberdade, de buscar a sua própria liberdade. Ele está sujeito à escravidão do pecado. A pessoa que ela é viciada, ela não consegue se desvencilhar do vício, porque está sujeita a esse pecado. O homem por si só, ele não é capaz de buscar essa liberdade. Por isso que a palavra de Deus nos diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade que é promovida por Jesus Cristo. Nós precisamos entender qual que é a diferença de pecado e pecados. Pecado, e essa diferença não é apenas se é singular ou plural. A diferença do pecado está exatamente naquele pecado que nós herdamos de nossos pais. E aí esse pecado é que nos torna escravo. E é desse pecado que o Senhor Jesus veio nos libertar. Somos libertos do pecado, mas ainda continuamos como pecadores. E esses pecados que cometemos,
eles são perdoados. Já fomos libertos do pecado e somos perdoados pelos pecados. João, no Evangelho de João, o evangelista João diz o seguinte: olha, eu vos escrevi para que vocês não pequem, mas se porventura pecarem, vocês terão um advogado nos céus. Ou seja, uma vez libertos do pecado, os pecados são acidentes na nossa vida. São escolhas que fazemos pecar. Falamos sobre liberdade. Agora eu vou falar sobre o verdadeiro discípulo. Nós podemos dizer que a pessoa, quando ela aceita Jesus, ela já se tornou um discípulo? Gostaria de ouvir. Já se tornou discípulo? Se ela verdadeiramente foi alcançada pelo Senhor Jesus, né? É um eleito do Senhor, ele se tornou um discípulo. Mas existem aquelas pessoas que se dizem discípulos e, na verdade, não dão testemunho, não dão frutos de um verdadeiro discípulo. E é exatamente sobre isso que a gente vai entender através dessa palavra. E o ensino principal desse texto aqui é exatamente a respeito do verdadeiro discípulo, que está relacionado com a verdadeira liberdade. Somente o verdadeiro discípulo, ele pode se dizer verdadeiramente livre. Muitos judeus se diziam crentes em Jesus. Mas esses judeus, eles sabiam que, Jesus sabia qual que era a intenção do coração de muitos desses judeus. Jesus sabia que muitos deles não tinham consistência na sua fé. Logo, mais adiante, muitos deles abandonariam Jesus. Deixaria de servir a Jesus. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes, Jesus falando para eles. Jesus, entretanto, nos oferece 4 ensinos precisos acerca do discipulado autêntico. Então, qual é o verdadeiro discípulo? Qual é a autenticidade do verdadeiro discípulo? O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que crê nele. O ato da conversão é o ato de crer. Essa é uma característica de um discípulo, um verdadeiro discípulo. O discípulo verdadeiro nasce quando passa a crer na pessoa e no ensino de Jesus Cristo. É preciso receber, é preciso acolher a pessoa e o ensino de Jesus Cristo. A Bíblia ensina que a fé é promovida por Deus. Nós não somos capazes de ter essa fé salvadora. E essa fé é promovida por Deus de maneira soberana, no coração daquele que é eleito, daqueles que abraça e foi abraçado pela graça do Senhor Jesus. Essa fé que falamos aqui é a fé salvadora, que o homem ele não tem naturalmente essa fé. É uma fé dada por Deus de maneira soberana e é recebida graciosamente de Deus, como um presente de Deus. É uma fé, como eu disse aqui, dada aos eleitos. E ela é produzida, sim, na mente. Ela é produzida no coração daquele que ouve a pregação da palavra de Deus. Como diz o texto da palavra de Deus, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O outro aspecto do verdadeiro cristão é que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que permanece na sua palavra.
Irmãos, não é apenas crer. O grande desafio é permanecer. Quantas pessoas que se dizem crer, dizem ter recebido Jesus no seu coração e na caminhada, nessa jornada, não permanecem na palavra. Diz, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O que é que quer dizer permanecer? Diz que significa basear, significa guardar, significa obedecer. Isso significa perseverar em crer e também obedecer ao ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Não basta, meus amados, crer. É preciso, é indispensável permanecer. O verdadeiro discípulo é aquele que tem um compromisso com a palavra de Deus. Não há como se dizer discípulo se eu não tenho prazer na leitura da palavra de Deus, se eu não tenho prazer em obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ocupar a mente do verdadeiro discípulo. Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente pensa, isso tem que estar embasada na palavra de Deus. Ela deve ocupar também o coração do verdadeiro discípulo. E a atenção. Foi feita uma pesquisa, há muito tempo atrás aí, da frequência de leitura da palavra de Deus no meio dos crentes. E pasmem que grande parte dos crentes não lê a palavra de Deus nem 3 vezes por mês. Um dos compromissos do verdadeiro discípulo é o compromisso com a palavra de Deus. E Jesus disse aos judeus, incrédulos e desobedientes: a minha palavra não está em vós. Eles não eram verdadeiros discípulos. Não havia lugar para a palavra de Jesus no coração daqueles homens. Para ser um verdadeiro discípulo, a palavra de Jesus tem que estar em nossos corações. Uma outra característica do verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que recebe a revelação da verdade. O versículo 32 diz o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em mim, na minha palavra sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É preciso conhecer essa verdade. Graças a Deus, a verdade existe e ela pode ser conhecida. Essa verdade já foi revelada. E só existe essa verdade porque Deus revelou para nós essa verdade. Ninguém pode conhecer a verdade se não for revelada para ele. Interessante que essa é uma ação sobrenatural de Deus. O Jô Soares leu a Bíblia 5 vezes, a Bíblia toda 5 vezes, mas ele não entendia a verdade. Não adianta ler a Bíblia apenas se essa verdade não for revelada em nosso coração. E esse é um ato de Deus. Por isso é sobrenatural. O homem não pode receber coisa alguma se Deus não der para ele. Deus alimenta, Deus ilumina o nosso entendimento para a gente compreender e entender quem é Jesus. Jesus afirmou de maneira indubitável que ninguém jamais conhece a Deus
se o próprio Filho, se Ele mesmo não revelar. E é pela verdade de Jesus, por intermédio dEle, que nós temos acesso a essa verdade. Se não fosse por Jesus, nós não teríamos acesso a essa verdade. Porque Ele é a verdade e a vida. Foi Ele que nos revelou. Foi Ele que nos conduziu ao Deus verdadeiro. Uma outra característica do verdadeiro discípulo de Jesus é que ele experimenta a verdadeira liberdade. Nós falamos de várias liberdades aqui. Liberdade política, liberdade econômica, liberdade social, mas a verdadeira liberdade, que é a liberdade espiritual, somente Jesus, aquele que está em Jesus é capaz de experimentar essa verdadeira liberdade. A pessoa somente é livre quando o pecado não tem domínio sobre ela e quando a palavra de Cristo domina o seu coração e a sua vida. Portanto, meus irmãos, esse conceito de liberdade do mundo é um conceito errado, falso, porque se a pessoa não tem Jesus, se a pessoa não conhece a palavra de Deus, ele não experimenta essa liberdade. A pessoa só é livre quando ela recebe a liberdade espiritual que capacita a escolher não pecar. Somente isso é liberdade. O no mais é escravidão. As pessoas pensam que são livres, mas na verdade são escravos. Elas pensam que são livres porque fazem os seus próprios desejos, mas são escravos dos seus próprios desejos. Porque somente Jesus e a sua palavra é capaz de nos dar essa liberdade. Todo ser humano que ainda não recebeu a salvação de Jesus Cristo é escravo do pecado. É escravo do pecado. Jesus, Ele é o autor da libertação. E já foi promessa lá em Adão. Quando o nosso primeiro pai pecou, Deus prometeu que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, que nos traria essa liberdade espiritual. Então nós falamos da liberdade cristã, nós falamos do verdadeiro discípulo, e vamos falar agora da verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade espiritual, ela é conferida por Deus aos seus discípulos. Ou seja, não é uma conquista. Ela é dada por Deus graciosamente. Ela vem através de Jesus. Ela vem pela presença do Espírito Santo que habita em nosso coração. E eu pergunto, qual que é a dimensão dessa liberdade que o Filho de Deus nos proporcionou? Qual é o tamanho, qual que é o alcance dessa liberdade? Em primeiro lugar, ela nos traz libertação do pecado. O pecado que escraviza o homem. O pecado em que o homem morreu diante de Deus. Ela traz libertação. E o discípulo recebe a libertação da escravidão do pecado, de uma vez por todas. Jesus Cristo nos libertou do pecado e nos transformou em servos de Deus. Que maravilha! Aquele que foi alcançado pela graça de Deus, ele não está sujeito a pecar. Quando a pessoa fala assim, mas eu não consigo resistir. É porque de fato ainda não experimentou a verdadeira liberdade. Como diz o texto da palavra de Deus, se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Aquele que foi alcançado pela graça de Deus, ele pode escolher em não pecar.
A liberdade também, ela liberta da lei. O discípulo recebe a libertação da escravidão da lei. A lei exigia que a nossa obediência, mas a lei por si só, ela era incapaz, ela era impotente de nos ajudar. Somente Jesus Cristo foi capaz de nos libertar da maldição da lei, porque Ele se fez pecado em nosso lugar e morreu. Foi Ele que pagou o preço da nossa dívida. Foi Jesus Cristo que trouxe a libertação da lei. Também ela nos libertou, trouxe libertação da morte, alcança a libertação da morte. O discípulo recebe a libertação da escravidão da morte, porque Jesus morreu e ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a vitória sobre a morte. E é isso que nos dá a libertação da morte eterna. Essa é a grande vitória. Ele destruiu o poder da morte e nos libertou do poder da morte e do medo de morrer que nos escravizavam. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não teme a morte, porque ele sabe que a nossa vida é uma vida, vivemos eternamente. Que o tempo que estamos aqui é um tempo pequeno diante daquilo que o Senhor reservou. Jesus ressuscitou e garantiu a nossa ressurreição. O homem já não está mais, aquele que está em Cristo já não está mais morto eternamente. Foi vencida a morte. Ele vai ressuscitar, porque Ele é eterno, ainda que morra fisicamente. Jesus nos deu a vida espiritual. Foi Ele quem garantiu a vida eterna para os verdadeiros discípulos. E ainda alcança a libertação do diabo. Quantas pessoas que, por causa do pecado, ainda não foram libertas do pecado, são escravos do diabo, só fazem aquilo que o diabo quer que elas façam. Mas aquele que está verdadeiramente em Cristo Jesus, ele foi liberto da escravidão do diabo. O discípulo de Jesus recebe a libertação da escravidão do diabo, sim. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele nos liberta do poder, da opressão e da escravidão do diabo. Meus irmãos, nós aprendemos sobre liberdade cristã, sobre o verdadeiro discípulo. Vimos também aqui a respeito do alcance dessa liberdade espiritual. Mas nós precisamos entender que o verdadeiro discípulo tem responsabilidades. Ser um verdadeiro discípulo, meus irmãos, é um desafio. Se nós formos pautar, se nós formos querer fazer de acordo com as nossas próprias forças, com a nossa própria vontade. Mas se entendemos que é o Senhor quem nos capacita, nós vamos entender que nós temos responsabilidades e precisamos arcar com essas responsabilidades. A questão de que define o verdadeiro discípulo de Cristo é crucial para que qualquer pessoa que deseja seguir genuinamente os ensinamentos de Jesus, ser um verdadeiro discípulo vai além de uma simples declaração. A pergunta que nós fizemos, se quando a pessoa crê em Jesus, ela já está salva. Sim. Mas é apenas uma declaração? Aí eu criei? Não, vai muito além disso. Quando a gente realmente tem essa transformação, nós trazemos com isso as responsabilidades de ser um verdadeiro discípulo. Mas quais são essas responsabilidades? A primeira, que o verdadeiro discípulo, ele ama a Deus e ao próximo. São características inerentes que não pode ser desassociada
da vida do cristão, do verdadeiro discípulo. Porque ele é marcado pelo amor de Jesus. Ele é marcado pelo amor de Deus. E Jesus afirmou lá em Mateus que os maiores mandamentos são amar a Deus de todo o coração, alma e mente. Amar o próximo como a si mesmo. Como a gente pode dizer que ama a Deus se a gente não ama o próximo, a quem a gente vê? É uma responsabilidade, meu irmão. Amar a Deus e amar o próximo. Em João capítulo 13, versículo 35, vimos aqui, diz que nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Queridos, o amor é a marca que distingue, que identifica o verdadeiro discípulo. E este amor, ele precisa trazer evidências. Não é simplesmente uma declaração de sentimento. Ele precisa evidenciar a compaixão. Ele precisa evidenciar o perdão. Ele precisa evidenciar através do serviço. Aquele que diz amar e não se compadece da miséria do outro, não usa de misericórdia. Como que pode? É incoerente. Como eu digo que amo se eu não perdoo? Ah, mas eu não consigo perdoar. Irmãos, perdão é atitude, não é vontade, não é sentimento. É difícil, é um desafio. Mas como discípulos, verdadeiros discípulos, que dizemos amar a Deus e ao próximo, precisamos perdoar. E a outra evidência é o serviço. Uma das características do verdadeiro discípulo é ser servo. E hoje, quando as pessoas querem se empoderar cada vez mais, as mulheres querem ser poderosas, os homens têm competido com as mulheres têm competido com os homens. Ou seja, a dificuldade muito grande de servir, se não for por interesse, não existe a disposição de servir. Mas o verdadeiro discípulo é evidenciado pelo amor, e o amor evidencia a compaixão, o perdão e o serviço. A outra responsabilidade é que ele é obediente aos ensinamentos de Cristo. O verdadeiro discípulo vive em obediência à palavra de Jesus. Ele tem prazer em obedecer. O escravo, ele faz as coisas muitas vezes obrigado, mas o discípulo, ele faz porque tem prazer. Jesus disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Isso quer dizer que o seguidor de Cristo, ele busca conhecer, mas não apenas conhecer, ele busca também praticar o ensinamento da Escritura, permitindo que todas as suas atitudes, todo o seu comportamento, todas as suas decisões, elas são pautadas na palavra de Deus. Isso aqui, meus irmãos, obediência não é uma opção. Essa é uma obrigação para o verdadeiro discípulo. Embora seja obrigação, ele faz com alegria, porque ele sabe a quem ele está servindo. Uma outra responsabilidade do verdadeiro discípulo é de negar a si mesmo e tomar a sua cruz diariamente. Difícil, né? Difícil negar a si mesmo. Onde vivemos a vontade exacerbada de querer fazer aquilo que a gente mais deseja,
E a gente não renuncia a nós mesmos, nós queremos sempre ter razão. Queremos sempre ter razão. E uma das características mais afiadoras do verdadeiro discípulo é exatamente essa, de negar a si mesmo. É desafiador. Jesus, lá em Lucas 9, 23, declarou o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo significa abrir mão da nossa vontade, dos nossos desejos, do nosso egoísmo, e submeter somente à vontade de Deus. Somente à vontade de Deus. Tomar a cruz é sinal de entrega total. Foi isso que Jesus fez. Quando ele tomou a cruz, ele se entregou integralmente, completamente. O verdadeiro discípulo, ele está disposto a enfrentar dificuldades por causa da sua fé. Ele não vai negar a sua fé diante das dificuldades, das lutas. Pelo contrário, ele vai se manter firme, comprometido com Jesus. Uma outra responsabilidade é que ele produz frutos espirituais. Como ser discípulo se não produzirmos frutos? Jesus nos ensina que os verdadeiros discípulos são conhecidos pelos frutos que produzem. E fruto é algo que se vê. Quando você chega diante de uma árvore frutífera, você espera ver o fruto no tempo do fruto. É assim também na vida do discípulo. Jesus quer ver fruto nas nossas vidas. Jesus disse: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. E esses frutos, meus amados, caracterizam assim pelo caráter transformado. Crente, discípulo de Jesus, ele não pode viver da mesma forma como vivia no passado, antes de se converter. Tem que haver transformação de caráter. A sua vida precisa ser impactada pelo Evangelho. Quando você começa a adorar o Senhor, se aquela adoração não toca no seu coração, você não foi impactado pelo Evangelho. Quando você canta que o Senhor é tudo para você, de fato Ele tem que ser tudo para a sua vida. Além de uma vida impactada, o verdadeiro discípulo, ele tem que ter uma vida coerente. Aquilo que eu falo tem que ser aquilo que eu vivo. O nosso testemunho tem que ser coerente. E ele precisa ter o fruto do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole. Essas são as qualidades que fazem diferença e que destacam daqueles que seguem a Cristo e daqueles que não seguem. A outra responsabilidade é que ele tem uma vida de oração e depende de Deus. Oração é relacionamento, é intimidade com Deus. O verdadeiro discípulo reconhece que depende de Deus. E ele mantém uma vida de oração constante. E Jesus encorajou os seus discípulos, seus seguidores a orar. Sempre. E nunca desanimar. A oração é a maneira, é a forma de nos conectarmos com Deus. Conectar é uma palavra hoje que a gente entende bem. Mas às vezes nós estamos conectados com tantas coisas, mas desconectados com Deus. É a maneira de buscarmos a direção de Deus. É a maneira de buscarmos força.
É a maneira de buscar uma sabedoria. A oração também demonstra humildade e confiança em Deus. Olha, Deus sabe de tudo que a gente precisa. Então, para que a gente vai pedir a Deus? Demonstrando que nós dependemos dEle. Quando nós pedimos, nós estamos num ato de humildade, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor. É como um filho diante do pai, colocando diante do pai as suas necessidades, sabendo que precisa do seu pai. E demonstra confiança, saber que todas as coisas cooperam para o nosso próprio bem. O verdadeiro discípulo sabe que não pode cumprir o chamado de Cristo com as suas próprias forças, mas depende totalmente do Senhor. Tem um corinho que eu gosto muito, que fala: quero ser como criança e amar pelo que és. É essa forma que Deus quer que a gente haja. Como criança, completamente dependente de Deus. E a outra responsabilidade, que o verdadeiro discípulo, ele é comprometido com a missão de Cristo. E qual é a missão de Cristo? A missão de Cristo é de fazer discípulo. É um aspecto essencial da identidade do verdadeiro seguidor de Jesus. Foi isso que Jesus ordenou lá em Mateus 28, 19 a 20, dizendo: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. O verdadeiro discípulo está comprometido em compartilhar o Evangelho e ajudar outras pessoas a crer nessa fé. É uma responsabilidade nossa. Quando nós saímos para evangelizar, nós começamos a cumprir esse imperativo. E nós cumprimos plenamente quando a gente se propõe a discipular. E esses ensinos, o tema desse ensino é exatamente isso, uma jornada do discipulado. É você acompanhar o seu irmão e ser acompanhado pelo seu irmão. Concluindo, ser um verdadeiro discípulo de Cristo exige de nós amor, obediência, renúncia, produção de frutos espirituais, vida de oração e compromisso com a missão de Cristo. Essas características, na verdade, refletem uma vida transformada pelo Evangelho e alinhada com os propósitos de Deus. Que, de fato, a gente possa buscar isso para as nossas vidas, buscar isso a cada dia, e vivermos como verdadeiros discípulos, glorificando a Deus em tudo que Ele tem nos dado. E dessa forma a gente possa impactar as pessoas que fazem parte das nossas vidas com esse Evangelho, com essa mensagem do Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe.